Vamos para a próxima? Aí eu quero que vocês falem um pouco sobre esses dois personagens aí do futebol paranaense, brasileiro, como queira. O Carneiro, inclusive, é autor de um livro sobre um deles. Quem que são aí? O que, que vocês lembram do contato com esses personagens? Bem, o Onaireves Moura, né? E o Hélio Alves. O Onaireves foi presidente do Atlético Paranaense. Teve uma importância Tá na aí o história título, do a faixa ali, muito né? grande. Bicampeão. O Atlético em 83 poderia ter ido para a final do Campeonato Brasileiro, mas daí o capitão desperdiçou o terceiro gol. Maior público até hoje no futebol paranaense, jamais será superado. 67 mil pessoas no estádio Antônio Couto Pereira. O Hélio Alves era o treinador do Atlético e era o supervisor. O Onaireves, todo mundo sabe, foi presidente do Atlético, um grande presidente, e foi para a Federação Paranaense de Futebol, e daí se perdeu, né? Aí na federação ele se perdeu, Pinheirão, problemas políticos, virou político, né? Deputado federal ou algo semelhante, e não se deu bem na vida. Mafuz, você certamente tem muita história para contar com o Onaireves Moura. O que, que você pode dizer desse personagem? O Moura, eu reputo ele como um dos grandes presidentes da história do Atlético. O Moura, na gestão dele, o Atlético formou aquele grande time de Washington e Assis, Jorge Luiz, Lino e Nivaldo, capitão Washington e Assis, né? Roberto Costa. O Rafael era reserva do Roberto Costa. Exato. Depois foi o homem que deu o título ao Curitiba. Ganhou o título de 82, 83. Foi iluminada a Baixada. Lembra? Era uma... com a participação do Ítalo Conte Júnior, foi muito importante naquela ocasião. O Pavoc foi no tempo do Lick, que o Atlético comprou. 1988. Exatamente. Foi um grande presidente do Atlético. Depois, esqueça. Depois que ele saiu do Atlético, esqueça. 1978. 88 nós ajudamos a pagar o Arion Cornelsen, lembra? Chamaram os atleticanos lá, em dólar na época, e nós ajudamos. O Mário Celso Petralha era o tesoureiro do Valmor Zimmermann, na diretoria de 1988. E eu me recordo que eu tinha escritório no mesmo prédio como a FUS, na Galeria Ritz, e o funcionário lá do Atlético pegou lá, sei lá, 2, 3 mil dólares que nós ajudamos. E depois nós ganhamos o título de benemérito do Clube Atlético Paranaense, mas depois eu fui considerado persona não grata. Vê como a vida é injusta, né? Mafuz, fala um pouquinho. Agora, o Hélio eu escrevi o livro, né? O feiticeiro do futebol. O Hélio Alves foi jogador, treinador, dirigente, muito preparado para a época, né? O Hélio seria hoje um CEO, né? E com muito mais conhecimento do que os que estão aí. E dos melhores. A tua relação com o Hélio Alves, Mafuz? Muito boa. Era uma ligação assim, quase familiar. E eu gostava muito do Hélio. Carneiro, ele era conhecido como feiticeiro, né? Porque ele fazia feitiço. Ele andava com ramo na orelha e tinha um pai de santo e aquelas coisas, e água benta. E ele acreditava nisso, né? Ele tinha essa tendência, né? Tanto que uma vez, quando o Atlético Paranaense, ele foi para o Atlético a primeira vez, o presidente era o Dr. Lauro Rego Barros. E ia ter um Atletiba e daí foram lá, por Lauro Rego Barros e o Hélio Alves para acertar com uma mãe de santo, para ela benzer lá o Atlético. Aí chegou lá o Hélio Alves, esse aqui é o presidente do Clube Atlético. José dos Pinhais. Esse é o presidente do Clube Atlético Paranaense. Ela disse, mas aquele bom é aquele que paga a gente, aquele chinesinho do outro lá. É o do Curitiba, o Evangelino Neves. O Hélio levava o Evangelino. Mas daí ele estava no Atlético. Daí ela disse, mas esse Atlético, esse tinha um veinho de cabelo branco que me deu o cano aqui em 1968. Era o Jofre Cabral e Silva. Então a mulher era preparada nesse assunto, para quem acredita, né? E daí o Hélio levou o Dr. Lauro Rego Barros lá. Não adiantou muito, o Atlético perdeu o título em 1972. A mulher falhou, acho que lá nos búzios dela. Pode acontecer também. O Hélio, na final de 1983, ele chegou para mim e disse, Mafuz, tá muito calmo o Atlético e na véspera de uma final com o Curitiba tem que criar uma crise. Cria uma crise aqui no Atlético. Eu disse, mas qual a crise que eu vou criar? Não, me falaram que fulano de tal esteve tentando comprar zagueiro nosso e isso. Aí eu fui
Soltei, né? Nossa senhora, deu uma crise. A melhor do Mafuz, já que o negócio é contar a história. Pode revelar essa, Carneiro, não é perigoso? Não, o Antônio Lich era o presidente do Atlético, mas estava com dificuldade na empresa dele, era engenheiro. E daí ele se afastou e assumiu o Ítalo Conte Júnior, um cartorário ilustre, uma pessoa maravilhosa. Mas o Ítalo também tinha que cuidar do cartório dele. E daí quem é que tocava o Atlético? Augusto Mafuz. Já que ele era amigo de todo mundo, ele ia lá mesmo para dar as cornetadas dele e assumiu. E daí o Atlético perdeu um jogo para o Colorado e o técnico era Zé Duarte. Só que não deu tempo de o Mafuz tomar as providências para mandar embora o Zé Duarte no domingo. E daí, de manhã, segunda-feira, eles foram fazer um passeio na Estrada da Graciosa. O Antônio Carleto, sobrinho, o Carleto, que era o diretor de futebol, pegou o técnico no hotel, os jogadores, um ônibus e foram fazer um churrasco na Estrada da Graciosa. E o Mafuz não sabia como, naquele tempo não tinha celular, não tinha nada, sinal de fogo talvez, era o máximo que dava, né? Não tinha nem fax. 1978, daí o que o Mafuz fez? Foi no programa da Rádio Universo, ao meio-dia, ele sabia que a turma ia ouvir no ônibus, ou o motorista, ou o Carleto. Aí o Mafuz, boa tarde, iniciamos o programa lá, ele, o Raul Maza, tinha uma audiência absurda no horário meio-dia. Aí Augusto Mafuz, alô Carleto, tá me ouvindo? O Zé Duarte tá fora, viu? Voltem já! E deu certo, estavam ouvindo. O Borba Filho era o novo treinador. Ele já anunciou, e o Borba Filho assume as 5, hein, Carleto?